Fala, meu rebanho, bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, gente, sejam bem-vindos ao novo projeto da equipe Vigília. O Vigília Cast. Eu sou o Danilo. Eu sou a Jaque. E especialmente hoje, estamos aqui com alguns membros da Vigília. Fala, galera, sou o Thiago. Prazer, pessoal, meu nome é João Vitor. E eu sou a Camille. E nesse primeiro episódio temos o prazer de apresentar a nossa querida... Jéssica Aquino. É isso aí, meus queridos. Hoje vamos falar sobre um tema que pode ser mais um passo rumo à santidade. A consagração à Nossa Senhora pelo método Montfort. Bora lá então, sem enrolação. Vem pra cá, Jéssica. Oi, gente. Meu nome é Jéssica, eu tenho 33 anos, sou casada, mãe de 4 crianças e eu já fui uma ovelhinha do pastoreio durante muito tempo da minha vida aí. Já quero aproveitar para agradecer o convite para estar aqui com vocês nesse primeiro Vigília Cast. Jéssica, fala um pouco sobre você e como a consagração entrou na sua vida. Bom, vamos lá. Tudo começou na minha caminhada dentro do pastoreio mesmo, né? Passei quase 10 anos no grupo, né? Então a minha caminhada católica foi dentro do pastoreio. E com o passar do tempo eu fui tendo sede de mais conhecimento sobre a fé mesmo, né? Eu funciono muito assim. Preciso entender as coisas, o porquê das coisas para conseguir avançar, né? Para conseguir crescer mesmo. Acho que é uma coisa natural, assim. Santo Agostinho mesmo fala, né? Só amamos aquilo que conhecemos. Então, comigo é muito assim, eu preciso entender para poder, de fato, amar as coisas, né? Então, eu fui sentindo vontade de conhecer verdadeiramente as coisas da igreja. E uma dessas coisas que me intrigava muito era a devoção à Nossa Senhora. Eu sempre fui católica, né? Sou de família católica. Sempre me senti muito próxima de Nossa Senhora. Mas eu não entendi muito bem como que Nossa Senhora era minha mãe, né? Eu sabia que Nossa Senhora era mãe de Jesus e assim, desde muito pequeno, sempre falam pra gente que Nossa Senhora é nossa mãe, mas eu não entendia como é que isso funcionava, né? E nem como funcionava a intercessão de Nossa Senhora. Eu ficava sempre com muitas dúvidas em relação a isso, né? E aí, nessa mesma época, assim, que eu comecei a ter essa vontade de conhecer mais, né? Começou a se falar muito da consagração pelo método de São Luís no meu meio, assim, né? Então... foi uma época que várias pessoas do pastoreio começaram a ler o tratado e começaram a se consagrar, e eu fiquei curiosa em relação àquilo e resolvi ler também o tratado para saber do que se tratava, né? Como é que funcionava tudo. E quando eu terminei de ler, eu não vi como não fazer a consagração, né? Me pareceu muito natural depois de ter lido, de ter entendido as coisas. Isso foi lá em 2016. Jéssica, mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei em dúvida. Essa consagração é igualzinha àquela do batismo ou ela tem diferença? Então, ela é bem diferente, né? Essa consagração, ela foi desenvolvida por um santo chamado São Luís Maria Grignon de Montfort, e ele escreveu um livro chamado Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, né? Nesse livro, ele vai explicando por que Nossa Senhora é tão necessária, né, aos católicos. Então é um livrinho bem pequeno, e tem tudo ali naquele livro. Vou falar um pouquinho de como que é estruturado o livrinho, que acho que dá para entender melhor. É um livro dividido em capítulos. O primeiro capítulo é a necessidade da devoção à Santíssima Virgem. Então, São Luís vai ali explicar o porquê que Nossa Senhora é necessária, né? Por que a gente precisa ter devoção a ela. E aí, com o passar dos capítulos, ele vai aprofundando mais. Então, ele fala das verdades da devoção, a escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, que é essa consagração, né? Então, ele vai embasando consagração, vai dando exemplos, né? Então ele embasa muito na doutrina da igreja mesmo, no que a igreja fala sobre Nossa Senhora, no que o magistério vai dizer sobre Nossa Senhora, né? E ele pega muitas referências bíblicas também, né? Para explicar. Então, temos o capítulo 1, que é a necessidade de devoção à Santíssima Virgem, o capítulo 2, as verdades fundamentais da devoção. Então ele vai falar ali de toda a fundamentação dessa devoção à Nossa Senhora, a escolha da verdadeira devoção à Santíssima
Santíssima Virgem, da perfeita devoção à Santíssima Virgem ou a perfeita consagração a Jesus Cristo, os motivos que nos recomendam a essa devoção e, por fim, lá no capítulo 6 já, figura bíblica dessa perfeita devoção, que ele pega o exemplo de Rebeca e Jacó. Aí tem mais 2 capítulos, que são os efeitos que a devoção produz na alma e as práticas particulares dessa devoção. Então, São Luís vai dando o caminho, né, pra gente, ao final, se consagrar. Então, primeiro ele faz um embasamento, mostrando por que Nossa Senhora é necessária, e aí ele vai falar dos devotos verdadeiros de Nossa Senhora, dos falsos devotos, né? Ele entra até numa discussão que os católicos sempre têm com outras religiões, que são as pessoas falarem que os católicos adoram a Nossa Senhora e diminuem Jesus por isso, né? Ele vai explicar que isso não acontece, que isso não tem como acontecer, né? Que a devoção à Nossa Senhora, ela sempre tem um fim em Jesus Cristo. Então ele vai também desconstruindo vários pensamentos, né? Várias crenças erradas que se tem em relação à devoção à Nossa Senhora, né? E aí, ao final do livro, ele mostra como fazer essa consagração, né? Então, qual que é a essência da consagração pelo método de São Luís? É a gente se entregar inteiramente a Nossa Senhora, entregar todos os nossos bens, os nossos méritos, tanto materiais quanto espirituais, visando o nosso fim último, que é Jesus Cristo. Então, a essência mesmo dessa consagração é que seja um caminho mais fácil e mais seguro para a gente chegar até Jesus. Então, ela não é tão simples quanto aquela consagração que a gente faz no batismo, né? É uma consagração muito mais profunda. É o único método de consagração em que a gente consegue entregar os nossos méritos. É como se toda boa ação que a gente faz, a gente ganha um mérito por isso, né? Como se fosse ali um bônus. E esses méritos, eles contam depois para a nossa salvação. Então, a gente entrega tudo isso à Nossa Senhora para que ela cuide desses méritos e entregue a Jesus da forma como ela quer. Nenhuma ordem religiosa faz uma consagração desse jeito, né? Então, essa consagração, ela é única mesmo. Entendi, deu para entender. Mas me surgiu mais uma dúvida. Para quem é essa consagração? Eu preciso me sentir chamado a ela ou não necessariamente? Então, é uma pergunta muito boa, viu? A consagração pelo método de São Luís, ela é, em suma, assim, ela é uma renovação dos votos do batismo. Então, assim, você não precisa se sentir chamado a isso, né? A gente, quando é batizado, a gente é batizado e pronto, né? Os católicos entendem que a gente precisa ser batizado. Então, resumidamente, a consagração ela é para todos os católicos. Todo mundo que foi batizado fez um voto, né? Ali no batismo. Se não por você, os seus padrinhos e seus pais fizeram no seu lugar, né? E a consagração ela é uma renovação desses votos, né? Criou-se ali, pelo menos onde eu vi acontecer, que foi no meio jovem, né? Uma série de pensamentos de que os consagrados pelo método, eles eram evoluídos, né? Eram pessoas, assim, que já tinham uma longa caminhada, ou queriam parecer santos. Enfim, nas conversas a gente vê as pessoas falando da consagração como se ela exigisse um modo de vida à parte, né? Como se você tivesse que ser como um religioso, por exemplo. Mas não. O que acontece na consagração pelo método de São Luís é, como eu falei, a renovação das promessas do batismo, que é o quê? A lealdade a Jesus Cristo, né? O desapego do pecado e das coisas do mundo. E aí tem a entrega total das nossas obras e méritos à Nossa Senhora. Então, assim, não tem nada de diferente, nada além do que um católico deveria viver mesmo na vida dele, né? E é isso, né? A verdadeira devoção, segundo São Luís, é deixar tudo nas mãos de Nossa Senhora. E aí ele vai explicar, né? Ele explica lá no tratado que é Nossa Senhora que entrega todas as graças, né, aos homens. Tem todo um porquê de deixar tudo nas mãos dela, né? E existe, como já falei aqui várias vezes, um método, um passo a passo que a gente segue, né, para poder fazer essa consagração que é explicado no tratado, no livro. Nossa, Jéssica, essa consagração é muito interessante mesmo. Mas, assim, eu gostaria muito de saber como que ela contribui para melhor viver o nosso chamado à santidade, porque todos nós estamos aqui para isso, para buscar o céu. Como que você acha que ela realmente nos ajuda? Então, eu acho que, assim, como eu falei, né, a gente deixa tudo, os nossos bens, os nossos méritos, tudo, né, os nossos pedidos, as graças que a gente quer receber, tudo nas mãos de Nossa Senhora. E ali naquela parte inicial do tratado, São Luís vai explicar com detalhes o porquê da gente fazer isso.
E eu acho que a primeira ajuda é fazer o católico entender o quanto Nossa Senhora é necessária, o quanto Deus quer, né, se servir de Nossa Senhora para a salvação dos homens, e o quanto ela é um caminho mais fácil para chegar até Jesus, né? Ele fala muito sobre isso no tratado, sobre como Nossa Senhora é um caminho seguro e fácil para chegar até Jesus. Então, só daí, né, a gente já tem uma ajuda imensa, né? Saber que a gente tem um caminho seguro que vai levar a gente até Jesus, né? E aí, depois de entender isso, na minha cabeça, é só minha opinião, tá? Mas, assim, é um efeito cascata, uma coisa vai chamando a outra, né? Se eu entendo que Nossa Senhora é necessária para mim e, ao mesmo tempo, ela é um caminho seguro, as coisas vão ficando mais simples, né? Porque eu só tenho que... só entre aspas, né? Eu só tenho que recorrer a ela, né? E para mim me ajuda muito também saber que Nossa Senhora olha as minhas demandas como mãe, né? Então, assim, as coisas que eu preciso, as graças que eu necessito, né? Ela olha com carinho de mãe e também as minhas falhas, né? Tem até uma passagem no tratado que São Luís vai comparar um camponês que colhe uma maçã e, assim, é a melhor maçã dele, mas ainda assim é uma maçã amassada, né? Uma maçã assim cheia de falhas. E aí ele coloca duas situações. Uma situação em que esse camponês entrega essa maçã diretamente ao rei. E aí o rei, né, olha aquela maçã, fica feliz com a oferta do camponês, mas ainda assim é uma maçã amassada, né? E uma outra situação em que o camponês entrega essa maçã à rainha. A rainha coloca essa maçã numa bandeja de ouro e entrega ao rei, né? Então, assim, ela já melhorou muito aquela oferta pobre, né, daquele camponês. E é o que Nossa Senhora também faz com as nossas falhas. Então, isso me consola um pouco, porque santidade mesmo eu torço para alcançar pelo menos quando morrer, porque antes disso a gente vai só lutando, né? Jéssica, já deu para percebermos que tu tem uma bagagem muito grande no que diz respeito à consagração. E para nos ajudar um pouco, fala pra gente quais práticas devocionais sugeridas por Montfort você mais gosta de praticar e por qual motivo? Tem aquele apelido, né, que o pessoal fala por aí, consta, né? Fala um pouco pra gente sobre o uso da cadeia, do véu, se são obrigatórios ou não, do dia a dia de fato de um consagrado. Ah, sim, então, depois de explicar os motivos da devoção, né, São Luís ensina como fazer a consagração, né, bem simples, dá pra gente fazer em casa, né, são 33 dias, que ele divide em 12 dias para desapego do espírito do mundo, uma semana para conhecimento de si mesmo, uma semana para conhecimento de Nossa Senhora e uma semana para conhecimento de Jesus Cristo. E cada uma dessas etapas tem as orações próprias que tem lá no tratado, né? Também descritas direitinho. E aí, depois da consagração feita, ele propõe várias práticas para todos os dias, que são simples também, né? É difícil, viu? Escolher só uma. Mas eu vou falar aqui da recitação do Magnífica, porque é uma oração super simples, curta, mas é linda e é cheia de significado, né? Feita pela própria Nossa Senhora. Não tem como deixar essa oração se perder, né? Então, para mim, acho que essa prática aí vou deixar aí como mais especial, né? Mas as outras são, claro, igualmente boas também. Sobre o uso das cadeias, né, e da corrente, que são bem famosas aí, né? Ele não é obrigatório o uso, tá? Mas ele é muito recomendado por São Luís, porque ele diz que a gente precisa de sinais, né, para poder nos lembrar dos votos que a gente faz. E a cadeia é uma delas, né? Então ele fala que para relembrar constantemente o voto, que foi feito tanto no batismo quanto na consagração, e a cadeia ela serve também para demonstrar a entrega como escravo, né, a Jesus Nossa Senhora, no sentido de você não ter nada seu e tudo que você tem pertence ao seu Senhor. Em relação ao uso do véu, ele não está ligado à consagração, tá? Está ligado a outros pontos da doutrina, dos costumes da igreja. Não quer dizer que uma mulher, né, menina consagrada pelo método, tenha que usar o véu na missa. Isso é um outro assunto, um outro ponto. Assim como o modo de se vestir também, né? Esse apelido aí de consa, as pessoas usavam muito com as meninas, mulheres, né? Que usavam saias e se vestiam modestamente, né?
Mas ela também não tá ligada ao método. São Luís não lista peça de roupa pra gente usar, não. Mas acontece, né, das pessoas as mulheres, né, especialmente, que se vestem modestamente, serem consagradas pelo método. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, não. Tem a ver com outras questões. Jéssica, fala pra gente, você acha que o método de Montfort é mais difícil ou mais fácil de ser seguido hoje em dia pelos jovens? Por quê? Olha, eu acho que todo tempo na história aí da humanidade tem seus desafios. Eu acho que o desafio que a gente tem hoje é a internet, né? Que rouba nosso tempo, deixa aí disponível vários recursos para que a gente peque, não cresça nas virtudes, né? Gaste nosso tempo com outras coisas. Mas eu não acho que nós somos coitados e que estamos no pior tempo, não. Já tivemos épocas aí de muitos mártires, por exemplo, que as pessoas eram perseguidas e mortas mesmo, né, por serem católicas. Isso é melhor ou pior do que os dias de hoje? Assim, acho que ser católico sempre foi e sempre será a luta mesmo. Claro que eu acho que vai piorando aos poucos, né, com o passar do tempo. Acho que vai ficando um pouquinho pior, mas eu não acho que antes era fácil e agora é difícil. Eu acho que sempre foi um pouco difícil, sabe? Dá para entender? Sempre vai precisar de esforço da nossa parte para viver na graça de Deus. Jesus mesmo fala, né, várias vezes, que vai ser difícil, mas que ele vem ao nosso, né, para nos ajudar, vem ao nosso encontro, para aliviar os fardos, para a gente não temer, porque ele venceu o mundo. Então pensa, desde a época de Jesus já era difícil, né? Então não acho que antes era fácil e agora é difícil, não. Acho que cada tempo tem suas dificuldades. Jéssica, foi incrível te ouvir e aprender um pouco mais. Muito obrigado por aceitar o convite e partilhar com a gente, né? E para você que está nos ouvindo, temos uma biblioteca online onde você pode acessar o tratado e se aprofundar mais. É isso, ovelhinhas. Que a graça de Deus te alcance. Até o próximo VigíliaCast.